Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com essa plateia animada aqui. Vamos cantar? Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. E agora comigo? Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Mais uma vez. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Mais uma vez. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Maria Helena, conta uma coisa para mim. Maria Helena foi diretora da Unital, uma universidade muito grande aqui no Vale do Paraíba, e atualmente faz parte do nosso conselho gestor. Vem cá, um minutinho. Qual é a graça que você acha que hoje a Fundação Dom Couto, esse gesto amoroso que você tem oportunidade de fazer através de uma instituição, tem representado na sua vida? Eu costumo falar que nós vamos fazer caridade para nós, porque o que nós conseguimos para nós próprias dentro da fundação é uma coisa assim maravilhosa, aquece o coração, expande nossa alma, e com isso nós conseguimos ajudar as pessoas, ajudar movimentos a fazer crescer algumas ideias que são fundamentais para que a comunidade de Taubaté, a comunidade diocesana e toda Taubaté possa ver em nós um lado alegre da igreja. E um lado elegante, né? Que vocês são muito elegantes, né? Tudo que vocês fazem, tudo que vocês realizam, não é verdade? Estou mentindo? Vocês que vêm participar, né, de todas as atividades da Fundação. Na verdade, a Maria Helena é uma grande artista plástica que está vivendo a melhor fase da vida. Eu acho que quando a gente se desobriga de trabalhar naquilo que nos dá o dinheiro para nosso sustento, e a gente tem o direito de fazer o que ama, aquilo que realmente preenche, não que o seu trabalho não lhe preenchesse como educadora, mas a Fundação funciona um pouco isso também, né? Desse lazer que a vida lhe proporcionou, não é? Fazer o amor acontecer de uma maneira tão prazerosa. Sem dúvida, eu acho que eu trabalho muito mais agora, porque fazemos coisas muito diversificadas. Na universidade eu tinha um roteiro, agora não tenho mais, tem que fazer muita coisa diferente. E a delicadeza a qual o senhor se refere, ela faz parte da forma como nós encaramos a caridade. Primeiro uma delicadeza, uma acolhida, um aconchego, e depois as coisas fluem. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo bem que você nos faz. Isso. Mas uma coisa muito interessante que a gente precisa identificar e que a Maria do Carmo falou, é quando a gente percebe que o amor que a gente realiza, que beneficia o outro, beneficia antes de tudo, somos nós. Nós somos os primeiros a serem beneficiados com o gesto de amor que a gente realiza. Porque é próprio do amor alimentar quem ama. É muito próprio deste sentimento que move o mundo para aquilo que tem de melhor, né? O amor move o mundo para ele ser cada vez melhor. Ele alimenta quem oferece. Não é assim mesmo, Marília, que funciona? O amor que a gente oferece, na verdade, faz bem a nós. Vou sentar aqui do seu lado. Na verdade, acho que ele retorna, né? E eu acho que na Fundação, completando o que a Maria Helena disse, eu acho que o que o senhor estava falando há pouco tempo, ele vai se tornando um amor mais responsável. Acho que a primeira coisa que nos toca, né, pelo menos que me tocou, foi um fogo, assim, de fazer alguma coisa.
E hoje a gente vê como a gente vai amadurecendo, né? E como a gente vai se tornando responsável. Então acho que isso é fruto do amor e do amadurecimento desse trabalho. Marília, o que é interessante a gente perceber o que Deus vai fazendo na minha vida. Eu conheci você numa braveza tão grande. Você é uma das mulheres mais bravas que eu conheci na minha vida. E eu acho muito interessante de perceber como Deus está agindo na sua vida de maneira muito concreta através dessa sua pertença mesmo. Não que você não fosse uma mulher religiosa antes, é que agora parece que Deus está te dando uma serenidade que é própria de quem vai compreendendo esse processo que o Evangelho falava, né? Quando você sente que você está no lugar certo, fazendo o trabalho certo, que às vezes muitas das nossas ansiedades estão associadas ao nosso jeito de viver. E de repente, eu particularmente penso que esse trabalho voluntário hoje tem feito muito bem ao seu coração. Com certeza. E acho que é o que o senhor está falando, é a pertença, e acho que assim é o amadurecimento. Com certeza é a gente poder se encontrar. Vindo para cá, eu estava com uma voluntária, com a Rose, e a gente vinha falando desse trabalho no carro e do tanto de coisa que a gente faz no nosso dia. Eu ainda faço muita coisa no meu dia e trabalho, mas aquele momento que a gente vem para a Fundação é um momento muito especial. É um momento em que a gente sabe que nós vamos encontrar, eu particularmente vou encontrar ali uma realização. E eu muito encontro esse lado da evangelização. Eu vejo muito no nosso trabalho, nas nossas atividades, junto com as voluntárias, cada uma delas, num trabalho, num bazar que a gente faça, no bazar Fina Estampa, no bazar do Laço de Amor que a gente acabou de fazer agora, em cada bordado que uma entrega. É o tempo que a gente gasta, né, que a gente usufrui, na verdade, né? A gente usufrui para estabelecer uma relação com Deus, uma relação com a igreja, e a gente sabe que aquilo vai ter um reflexo no próximo. Então, em cada bazar Fina Estampa, que a gente passa uma roupa, que a gente lava uma roupa, para colocar no cabide, aquela roupa usada, mas é uma graça que Deus dá para a gente, de poder fazer aquilo. É muito... E o bonito é que essa caridade atinge pessoas nem sabemos quem são, né? Aquela pessoa que está usando que são roupas boas, essas roupas que são arrecadadas. Gente do Brasil, quem aqui já mandou roupa pro Bazar Fina Estampa? Aqui, gente lá do Maranhão, do Recife. Essas roupas chegam do Rio de Janeiro, de São Paulo, de diversos lugares. Então aquela roupa que você doa, que depois é tão cuidada por vocês, alimenta a alegria de uma pessoa que vai com dignidade para um casamento, uma pessoa simples, que jamais poderia comprar aquela roupa numa loja, compra no nosso bazar e depois vai com alegria participar de uma festa. Agora aqui tem uma pessoa, a Judite, que para mim é um testemunho muito bonito que eu tenho diariamente na minha vida, além de ser uma amiga pessoal, é uma pessoa que venceu a depressão através do gesto voluntário, através do trabalho voluntariado. A Judite venceu uma depressão muito triste que ela tinha de ficar trancada dentro do quarto, de não sair. Sempre que eu digo que quando nós temos um problema, que nós temos duas opções, eu me tranco com ele e eu vou ficar amargurado, ou eu coloco esse problema no bolso e vou ajudar a resolver o dos outros, eu sempre me lembro da Judite. Verdade, padre. O senhor me conhece e eu quero dar meu testemunho, né, aqui de novo, novamente, porque no outro programa também a gente falou sobre esse tema, né, e tem 9 anos que eu comecei esse trabalho voluntário e durante 4 anos a gente tem que vencer, né, muitas barreiras para poder um dia dizer que aquilo foi o passado, né. Então, tem 5 anos que eu não sei mais o que é depressão, não tenho tempo para isso mais. A fundação absorve a gente, se deixar 24 horas, tem dia que a gente fala, 24 horas não está dando, mas a gente tem que fazer o tempo, e é uma realização, não é porque a fundação, é uma desculpa que a gente arruma para ir à fundação todos os dias. Então a gente preenche o tempo e fala, o que eu vou fazer? Vou na fundação. Então é isso aí. Eu acho que quando a gente se entrega o trabalho do próximo, as coisas vão acontecendo, né?
teia de aranha que vai... Uma teia amorosa que vai nos ligando, né? Marido Carmo, você também? Você já fazia trabalho voluntário antes da fundação? Eu sempre fiz trabalho voluntário, padre. E quando eu morava em São Paulo, tem uma associação de crianças carentes, que fiquei 16 anos na direção, ajudando, e levo todo ano a turma de Taubaté para um chá que todas gostam muito no Terraço Itália, para a gente arrecadar fundos para essa associação. E é gratificante ajudar o próximo. É muito bom. Bom. Tem alguém aqui que faz algum trabalho voluntário que a gente desconheça? Vamos conhecer o trabalho dela ali? Você fala ou não? Você costuma falar, não? Em público? Qual é o trabalho que você realiza? É um grupo de apoio à adoção de Divinópolis, Minas Gerais. Aí a gente ajuda a preparar casais, né, que estão à adoção, que estão na fila, né, para adoção, e a procurar crianças também que estão aptas à adoção, né. Assim, as comarcas, os abrigos passam os nomes para a gente, e assim, tudo é feito judicialmente, né, e a gente ajuda a caminhar. Eu estou um pouco nervosa. Mas ontem a gente estava lá no Padre Zezinho, né? Aí chegou uma moça, até a Maria Célia estava conosco. E eu estou tentando ajudar a arrumar uma criança para ela, né? E aí ela estava super emocionada, super feliz, que ela me encontrou na internet, encontrou o grupo na internet, e aí eu já indiquei 2 crianças, mas não foi possível ainda. Aí eu falei, cara, não vai chegar o seu momento ainda. Deus está preparando, né, a criança, certinho. Uma coisa é certa, tem trabalho voluntariado para todos os gostos, não tem? Porque eu fico impressionado, como eu tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil, fico impressionado de ver iniciativas belíssimas, onde pessoas saem da sua comodidade, de repente num momento da vida em que está precisando preencher a cabeça, né? Porque o bom do trabalho, de você fazer um trabalho depois de ter trabalhado tanto para ganhar do seu sustento, enfim, já está lá no momento da vida em que já tem tempo para oferecer um pouco mais de si. Não significa que a gente precisa esperar aposentar para poder fazer, né, Kleber? Pode fazer enquanto está trabalhando também. Eu vejo alguns médicos que dedicam, tenho amigos médicos que se dedicam a fazer esse trabalho, oferecendo, por exemplo, meio-dia de trabalho para uma associação, educadores físicos que procuram instituições onde tem a oportunidade de fazer uma atividade física com idosos, atividade física com crianças. Então sempre tem a possibilidade de oferecer um pouquinho de si. Às vezes o nosso tempo é tão corrido, mas sempre dá para a gente espremer um pouquinho e fazer alguma coisa acontecer. Você, como assistente social, eu tenho certeza que você vê isso na prática, né? Como o ocupar-se de coisas boas, de uma questão nobre, por exemplo. Alguém que vai fazer uma função, ainda que seja mínima, mas dentro de uma corporação onde o bem acontece, isso tem uma repercussão muito grande na vida da pessoa. Sem dúvida. Eu acho que aliar o trabalho, a visão técnica com a doação, né, a questão humanitária e a inclusão no trabalho voluntário, eu acho que muda também a nossa posição. No meu caso, né, como assistente social, tive uma experiência longa de vida profissional e hoje tenho a opção de doar o meu trabalho, né, dimensionando na parte da arte também, né, participo também. E também a minha opinião e a minha doação nos assuntos mais técnicos dentro da fundação. Exatamente. Muito obrigado. Nos ajuda a entender como é que nós precisamos fazer, né, Lília? Porque às vezes só por nossa cabeça nós fazemos tudo errado, né? Ela vem dar um puxão de orelha, não é bem assim não. A Rose é a nossa artista, que tem um trabalho muito bonito. A gente recebe as doações e ela, com toda a equipe que ela comanda,
faz a reciclagem desse material e modifica, como é que você chama aquilo? Customização, né? Faz a customização do objeto e da alma, não é isso? É o que... Eu estou muito feliz porque hoje, no mês de agosto, faz 10 anos que eu também faço trabalho voluntário lá na Canção Nova, né? Ronaldo já foi muito em casa, né? A Manhã Viva, aquele programa que eu faço lá, também com a minha arte. Quem me descobriu foi a Andréia. Quero mandar um beijão para ela, ela faz eventos hoje na Canção Nova. E na Fundação é isso que o senhor falou mesmo, esse restauro. Eu acho assim, o que aconteceu com a Judite aconteceu comigo, mas através do restauro da arte. A arte me resgatou. Então essa troca de restauro que existe dentro de mim, é quando eu restauro alguma coisa, Padre Fábio, eu estou restaurando a Rose também. Então, quando eu pego uma tábua velha, uma mesa velha, uma cadeira, eu olho para ela, o abandono que ela está naquele momento. E o dom que Deus me deu, de eu pegar aquela cadeira e transformar numa beleza, numa cor viva, uma cor nova. E engraçado, quando eu faço isso, vai me dando um bem-estar dentro de mim, uma harmonia e uma paz dentro do meu coração, porque eu estou resgatando o que era velho e o que era abandonado. E eu me sentia assim, às vezes, abandonada. Então a arte me restaurou. Por isso que eu tenho amor pelos restauros, né? Pelas transformações, né? Então os quadros que nós ganhamos esse ano de bebê, todos os quadros de divino, com as voluntárias que estão aqui, são minhas alunas amadas, Cláudia, Norma, Brígida, elas estão aqui, não quero citar o nome de todos que eu possa esquecer. Já esqueci. Então elas ficaram comigo esse ano e nós fomos restaurando, tirávamos os quadros de ursinho velho, a bonequinha velha, que estava assim empoeirada, que não tinha como a gente mais lavar e restaurar aquela peça. Mas tinha tela, que através de papéis de parede, a gente foi aplicando o papel de parede na tela e fizemos os divinos, restauramos tudo de novo. Então, eu me sinto abençoado por Deus e sou muito feliz dele dar esse dom. E eu quero, através da Fundação, continuar fazendo o meu trabalho, doando essa arte, doando esse dom que Deus me deu, dessa facilidade que eu tenho de criar muito rápido e transformar as coisas. Que bonito isso, né? Muito bonito mesmo. Porque às vezes a gente se sente mesmo uma cadeira velha. Às vezes a gente está uma cadeira velha. Por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a vida que a gente vai vivendo, é como se a gente fosse esgotando a beleza da vida. Escolhas erradas nos esgotam muito. Você também tem a mesma experiência de ter sido resgatada de uma depressão, de uma tristeza. É aquele momento em que a gente se sente em desuso, né? Como se a gente tivesse não mais o que oferecer, e de repente alguém nos pega, faz uma reciclagem com a gente. A palavra reciclagem é muito significativa, porque você não joga fora o que existe, você ressignifica, põe uma nova cor, põe uma nova textura, um novo dono, né? E Deus faz a mesma coisa com a gente. É impressionante como nós também passamos pela experiência da reciclagem, porque eu preciso lidar com as minhas antiguidades aqui. Eu também preciso dar uma de mão de tinta na minha alma, nas minhas escolhas, para eu ter condições de continuar vivendo. E perceber que essa mão de Deus que nos recicla, nos ensina a reciclar outros. Eu acredito, sabe por que eu prego tanto o Evangelho? Porque eu acredito no que Ele já fez em mim. Para mim não é uma teoria, não. Eu também já me senti uma cadeira velha. Eu também já me senti um objeto sem utilidade. Eu também já me senti muito, mas muito miserável. Não que eu deixei de sentir hoje, é que hoje eu ressignifiquei a minha miséria. Se tem uma coisa que eu não duvido, minha gente, é do quanto que Deus me ama, do tanto que Deus me protege. Isso não sai da minha cabeça hora nenhuma. Então eu posso errar, eu sei que eu tenho muitos limites a serem transformados, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Nós vamos reciclando uns aos outros. Não é isso, dona Lília, que nós fazemos lá na Fundação?
Fico pensando também em você, que chegou apenas como uma profissional qualificada, porque você é muito competente, e eu vejo, estou mentindo, o amor que a Lília hoje tem pela Fundação. Realmente, Padre Fábio, para mim é uma alegria. E a Fundação me fez redescobrir, inclusive pessoal e profissionalmente, a minha vida. E quando as pessoas perguntam o que a Fundação faz, parece que as pessoas esperam que respondamos: olha, nós ajudamos ali, ajudamos aqui, ajudamos a colar. Na verdade, como disse a Maria Helena, nós aprendemos, como o Senhor disse no sermão do Senhor na missa, que Deus cuida de nós, que Ele nos repensa todos os dias. Então a Fundação nos ensina a lidar com os desafios, primeiro os nossos mesmos, né, que é impostos pelas realidades diárias que a Fundação nos faz viver. E após esses desafios, os contatos que nós fazemos, porque acho que a caridade, ela começa em casa. Então é muito difícil a gente amar o outro se a gente não se ama, respeitar o outro se não se respeita. Então até para a gente amar ao próximo, a gente tem que aprender a nos amar. Então na verdade a Fundação ensina isso, que na nossa pequenez, que na nossa humanidade, a gente é capaz de realizar o sonho de Deus. Então, para mim, a Fundação é uma possibilidade de realizar o sonho de Deus. Ele deu essa graça de ter esse grupo todo que está conosco, todas essas pessoas que são milagres na vida da Fundação. Então, a Fundação faz isso. Ela reconhece, ela refaz pessoa, ela restaura a alma e restaura prédios. Então, na verdade, a Fundação hoje, ela é um cuidado de Deus. Esse ciclo amoroso do amor, esse ciclo amoroso não tem fim. E hoje eu fiquei muito comovido quando eu vi uma situação ali de cima, quando eu percebi uma pessoa que é parte integrante da minha vida, que é a Janier e a Lígia é a irmã dela. Sabe por que nós ficamos amigos? Um dia, estando em Israel, estava ela, estavam todas as irmãs, não estavam? Você, a Jânia e Flávia. Essa família lá de Glória, Nossa Senhora da Glória, do interior de Sergipe, eles estavam lá, todas juntas, e uma delas virou e falou assim: Padre, nós somos muito gratas ao Senhor, porque o Senhor ajudou a restaurar a vida da minha irmã. E essa irmã que ele se referia era a Janier, que eu participei de um momento muito importante da vida dela. E aí eu achei muito interessante, porque quase que na sua perpendicular estava a Renata. A Renata, Janier, está vivendo a mesma situação que você, a mesmíssima. Eu entrei na vida da Janier porque eu ajudei, sem saber, através do programa, ela superar a dor de ter visto o filho morrer afogado na piscina da casa dela. E eu conheci a Renata e o Márcio na mesmíssima situação há 7 meses atrás, não foi? E para mim, sabe o que representou vocês tão próximas, sem saberem da dor uma da outra? Que a mão de Deus nos sustenta mesmo. Que essas duas histórias hoje tão próximas para mim é como se dissesse assim: Padre Fábio, eu estou agindo o tempo todo através de pessoas, eu estou agindo através de gestos muito concretos. Sabe por quê? Porque neste caso aqui, essa família ajudou a restaurar a minha família. Eles, com uma gratidão, porque eles acham que eu fui importante na vida dela, eles começaram a ajudar a minha família. Foram a Formiga conhecer o meu povo, levaram o meu sobrinho, que inclusive mora, que se tornou um filho de vocês lá, o Conrado, ajudar a Cida, minha irmã, durante tanto tempo lá em Glória, as minhas sobrinhas, a Andresa. E eu fiquei pensando que um dia, sem querer, sem saber, querer eu quero sempre, né? Eu fui a mão de Deus na vida da Janier, e hoje eles são a mão de Deus na minha vida, ajudando a cuidar da minha família. Inclusive cuidaram durante muito tempo da minha mãe, no tempo que ela morou lá. Esse é o ciclo do amor que não termina, minha gente. Claro que pode. Eu era uma pessoa muito amarga depois do acidente do meu filho. Eu tenho mais 2, mas eu nem consegui olhar para eles. Aí minha irmã Jânia, que é uma santinha em vida, né, padre?
Ela insistiu tanto, Janeiro, vamos para Israel, vamos para Israel. Você tem um padre, ele é tão bom, padre Fábio, ele vai lhe ajudar. Mas eu não queria saber de nada. Por ela só comprar, fiquei compulsiva, comprar. Aí ela insistiu tanto que eu resolvi. Aí chega lá assim, o que ele falou, ele é a mão de Deus na minha vida e não só na minha. Da minha família, eu acho de todas as famílias, que eu hoje sou uma pessoa renovada, graças a Deus. Lembro do meu filho todos os dias, assim, com saudade, mas uma saudade boa. Que eu sei que ele está lá no céu, que um dia no Israel chorando, o padre se encostou em mim, olhou assim, filha, tire seu filho das águas. Eu chorava, eu dizia, meu Deus, o que quer dizer isso? Aí eu falei com minha irmã Jânia, aí no dia seguinte acho que eu ia para Roma, né, uma palestra. Aí o padre, aí o senhor escreveu na Bíblia, o que queria dizer tirar meu filho das águas? Nunca mais chorei. Que eu chorava o tempo todo. Era uma pessoa uma mãe muito amarga. Hoje não. Eu sinto saudade, a saudade com muito amor. Agradeço a Deus. E esse Eu que agradeço pela oportunidade que tive de estar num momento tão difícil, tão duro na vida de vocês e ao mesmo tempo sentir a mão de Deus hoje me dizendo que nós estamos no caminho certo. Obrigado, minha gente, obrigado pela sua presença, obrigado por nos dar também essa oportunidade de sentir a mão de Deus presente na Fundação através de vocês. Pelo seu carinho, pela sua caridade, pelo seu amor, mas sobretudo pela sua oração. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.